Fala, Vascão! Fala, Vascão! E aí, rapaziada, beleza? Então, estamos nós aqui, um dia antes do jogo de Belo Horizonte, Atlético e Vasco, pela tão aguardada semifinal da Copa do Brasil. Jogo que a gente não desfruta há 13 anos, né? Só que hoje, além de tudo que antecede o jogo, o dia que antecede o jogo, foi um dia muito agitado nos bastidores do Vasco, da CBF, todo, tudo por causa do problema da CBF ter alterado a data dos jogos de volta dessas semifinais. Fato que desagradou não só o Vasco, como também o Corinthians. E além do Vasco, que já tinha dado entrada no STJD, o Corinthians resolveu fazer a mesma coisa. Também se sente prejudicado, também acha que está havendo um favorecimento, tanto ao Atlético Mineiro quanto ao Flamengo. Inclusive, os times ameaçam Vasco e Corinthians a nem entrar em campo no jogo de volta. Seria uma medida um tanto quanto radical, há muito tempo que o time aqui no Brasil toma uma medida dessa, mas é uma coisa possível de acontecer, pelo menos pelas notícias de hoje. Membros do Vasco, do Departamento Jurídico, Paulo Salomão, esteve hoje na Sport TV, falou muito sobre isso, as notícias ganharam uma repercussão muito grande, e além disso, como já era de se imaginar, Flamengo e Atlético, que são os dois beneficiados, teoricamente, eles estão chateados com o fato do Vasco e do Corinthians estarem reclamando. Haja paciência, né? Lançaram até uma nota, né? O Flamengo e o Atlético lançou uma nota agradecendo a postura da CBF, pelo amor de Deus, cara, não tem como. E eu sou totalmente eu discordo disso totalmente, porque, pô, o Vasco jogou contra o Atlético Paranaense, o jogador do Vasco chegou, acho que foi um dia antes, ou então foi no mesmo dia, e foi para campo. E não foi beneficiado assim, desse jeito. Entendeu? Então tá errado. O regulamento, para alguns, não é para alguns, tem que ser para todos. Não quero saber se o Flamengo vai ceder jogador para a seleção lá, as seleções, se o Atlético Mineiro vai fazer a mesma coisa. Cara, o Vasco não é o culpado. O Vasco não pode ser o culpado disso e tem que mudar a data de jogo que já estava marcada. A culpa não é do Vasco, nem do Corinthians. Não, é impressionante. Impressionante que obriga-se o Vasco, e por incrível que pareça, o Corinthians também, que, pelo menos na minha opinião, é um dos times que é mais beneficiado também, aí dessa vez está do lado do Vasco nessa história, é tão ruim que os dois se sentem prejudicados a ponto de correrem o risco de tomar uma atitude tão radical. E do outro lado, é, os dois times que estão sendo beneficiados elogiam a CBF. Isso aí. Assim, parece que é um circo. A verdade Sim. é essa. Eles elogiam a CBF. Por quê? Por que elogiam a CBF? Porque a CBF está colocando os jogos nas datas que interessam a eles. Se fosse o contrário, muito possivelmente eles estivessem tendo a mesma atitude que o Vasco e que o Corinthians está tendo. Então, assim, absurdo de lado a lado, e absurdo também, já se passaram aí várias horas, já se passou mais de um dia, começou toda essa confusão, e a CBF não se posiciona, nem que seja para falar assim, está indeferido, e aí se vá para a justiça, se quiser ir para a justiça. Não, ela não fala nada, é a rainha da cocada preta. 7-1 foi pouco. É verdade, cara. É vergonhoso. É uma coisa boa, né? Que a gente não tem há bastante tempo. É um presidente lutando pelo que a gente quer, pelos nossos direitos, né, cara? Porque o Pedrinho, ele foi o primeiro a colocar a cara, discordar da decisão da CBF, discordar da mudança da data do jogo, entendeu? E botou a cara, falou, ó, tá errado, isso, isso, isso. Cara, não é bagunça, mano. Não é bagunça. Não é bagunça. Tem que levar mais a sério. Tá marcada a data, não pode mudar. Ah, o jogador tal não vai jogar. O problema não é do Vasco. O Vasco não pode sofrer por isso. O jogador não vai jogar? Beleza. Já estava marcada a data. Então, continue com a data marcada. Não, é um absurdo. E sem contar que as datas FIFA, elas são pré-determinadas lá atrás.
Se tem muito tempo para fazer todo o calendário, sabendo se as datas FIFA são as datas que você não pode marcar jogos dos seus campeonatos, tanto aqui como no resto do mundo. Tanto é que fica normalmente aqueles finais de semana chato para burro, que não tem campeonato inglês para ver, não tem campeonato italiano, não tem campeonato espanhol, não tem nada, por causa da data FIFA. Aí tu liga a televisão, tá passando Eslovênia e Marrocos. É, mas é uma coisa que está pré-determinada há muito tempo. Há muito tempo. E aí, quando é para beneficiar quem eles querem beneficiar, eles mudam. Aí vem, em algum lugar do passado, o seu Carlos Alberto Parreira falar que a CBF é o Brasil que deu certo. Impressionante. Eu fico imaginando o que seria na cabeça dele o Brasil que deu errado. E isso aqui não é choro. Não é choro. É o direito do Vasco e estava marcada a data. Então, não é choro e está sendo beneférico para os clubes que vão ceder jogadores para as seleções. Sim, sim. Eu só acho o seguinte, eu até falei isso ontem e não foi nem em vídeo. Eu não vejo nada demais que a CBF fizesse uma alteração para esses times, mas que tivesse feito também no Vasco e Atlético Paranaense e que fizesse sempre que alguém solicitasse. Agora, a partir do momento que alguém já foi prejudicado, é como se fosse uma jurisprudência. Isso. Não pode ter de novo. Não pode ter de novo, senão fica o campeonato aí sem a mínima credibilidade. Que nem quando voltou os públicos na pandemia, que ficou uma época que em Minas pode ter público, no Rio não pode. Aí tinha público em Minas no jogo do Cruzeiro e não tinha público no Rio no jogo do Vasco. Cadê a imparcialidade da CBF para chegar e falar assim, enquanto não puder ter no Brasil inteiro, não tem para ninguém. Não. Agora, se for quando é para beneficiar quem eles querem, aí tem. Aí tem o jogo que quiser. É brincadeira isso, gente, mas faz parte. Vamos tentar só dar uma pincelada aqui em 3 noticiazinhas rapidinhas que surgiram hoje, para a gente também não ficar mais estressado do que a gente já está. Uma é que o Hugo Moura, tão criticado, ele acertou nada mais, nada menos do que 100% dos passes no Cruzeiro e Vasco do Mineirão. O Hugo Moura tá muito bem, né, cara? Ele tá conseguindo fazer aquela proteção ali em frente à zaga, sai jogando e ainda chuta no gol. Cara, tá muito bem. E tanto que no vídeo anterior eu falei, não entendi porque ele saiu. Não sei se ele sentiu, se o Rafael Paiva quis preservar pro próximo jogo e tal. Fato é que quando ele saiu, o Vasco acabou tomando um gol de empate. Tá muito bem, que continue assim. Não, impressionante. E poderia-se até colocar o gol do Verratti como se fosse uma assistência dele, né? Porque ele chuta o goleiro, Faz solta um milagre lá, né? e o Verratti faz o gol. Está realmente muito bem. Não consigo imaginar o time do Vasco hoje sem o Hugo Moura ali na frente da área, sendo a primeira marcação ali junto com o Cocão ou até com outro. Mas o Hugo Moura hoje, para mim, é peça completamente indispensável. E o Verratti, surgiu uma notícia hoje também, que desde que ele chegou ao Vasco, há pouco mais de um ano, se contar daquela data para cá as competições nacionais, ninguém no Brasil fez mais gols do que ele. O Verratti é o nosso matador, nosso capitão, né, cara? O melhor centroavante que tem no futebol brasileiro atualmente. Se marcar pro cara, irmão, é rede. Vai buscar lá no fundo da rede. Não tem jeito. Fazia tempo que ele não fazia um golzinho com o pé, né? Eu tava fazendo de cabeça. Sim. Enquanto o Cruzeiro conseguiu fazer com o pé, finalizar e fez aquele golaço lá que a gente saiu na frente. Infelizmente, aconteceu que a gente sofreu empate. Mas faz parte, mas faz parte. É isso aí. Só o fato da gente ter um jogador que hoje ele é o artilheiro da Copa do Brasil, faltando 4 jogos para terminar, levando em consideração os 4 times que ainda disputam, praticamente impossível ele perder essa artilharia. E levando em consideração que ele briga lá em cima na artilharia pelo Campeonato Brasileiro, quanto tempo que a gente não tem um jogador com essas credenciais ali na frente? Matador nato, tá querendo muito. Muito tempo. E para finalizar esse vídeo, vamos acabar, infelizmente, entrando de novo no campo da CBF, das ações que os clubes estão sendo obrigados
a ingressarem para fazer valer o seu direito. E quem acabou ficando prejudicado também é um time que não tem absolutamente nada a ver com isso, que é o São Paulo Futebol Clube, que tinha vendido um jogo contra o Vasco para Brasília, porque o jogo seria no final de semana, e aí quem comprou o jogo lá com certeza teria uma renda, uma bilheteria muito boa, já visto que geograficamente, até por causa da questão geográfica, em Brasília tem muita torcida dos times de São Paulo. Aí o jogo já não é mais no final de semana, já passou para um dia de semana comum, prejudica o São Paulo e muito provavelmente esse jogo não será mais em Brasília. E o Vasco está envolvido porque o jogo é contra o Vasco. Possibilidade desse jogo ser em Campinas ou em Ribeirão Preto. O São Paulo já emitiu nota também, né? Falando que não gostou disso aí, dessa mudança aí também não, cara. Que vai rever aí e vai ver, não sei, justiça, essas coisas aí, porque foi vendido o mando de campo, né, cara? E é um prejuízo. Se o jogo vai passar para o meio de semana, não é a mesma renda, o mesmo público que iria no final de semana, né, cara? No domingão. Não, mas com certeza aí acredito que eles cheguem em um acordo, São Paulo e quem comprou, porque não é benéfico para ninguém. Aí vai botar outro jogo do São Paulo vai lá, acabar né? botando outro jogo, porque quem comprou queria a renda do São Paulo, queria a renda do Vasco e queria isso no final de semana. Não o São Paulo contra outro time no meio de semana. É verdade. Então, depois de colocar para fora a nossa indignação por tudo que vem sendo feito, a gente termina por aqui. Termina por aqui tendo a esperança de que o Vasco vai responder a tudo isso, além de juridicamente falando, Aqui dentro. em campo. Em campo. Não só aqui no jogo de volta, mas começar já no Mineirão, já em Belo Horizonte, a dar uma resposta, a dar um tapa sem mão em todo mundo que vem, de uma forma ou de outra, prejudicando o Vasco. É contra tudo e contra todos, irmão. Vamos que vamos. Então, galera, Nunca foi diferente. nunca foi diferente. Tenho dúvidas se um dia será. Estamos encerrando por aqui. Um grande abraço. Expectativa. De manhã, quando acordarmos, o coração já vai estar. Acordou, sentou na cama, não deu 5 segundos para vir o pensamento. É hoje. É hoje, como diria Ludmilla. Esse pensamento não vai demorar 5 segundos, eu tenho certeza absoluta disso. Valeu, galera. Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Você que não é inscrito ainda no canal, deixa seu like lá. Relíquia CRVG tudo junto. Dá essa moral aí, deixa o like aí. Dá essa moral pra nós aí, Vascão. Tamo junto. Um abraço, saudações vascaínas.